Bem-vindos a mais um Storm Talks na nossa jornada de Mindset de inovação. Hoje aqui estou dividindo a bancada com dois convidados ilustres. Fábio Nogue, superintendente de inovação e odonto da Seguros Unimed. Olá, Doug. Muito bom estar com você aqui mais uma vez. Muito bem. E também com o Maurício Serri, superintendente de inovação também da Unimed. E aí, tá certo? Tá certo. Obrigado, Doug. Quero agradecer aqui, Nogue, meu grande amigo, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês aqui. Muito bem. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu quero saber da história do Maurício para ser um superintendente de inovação. Aqui vai ser uma troca, cara, que eu vou tentar participar aqui. Mas os dois já são comparsa de longa data. Vai ser uma coisa tipo, eu vou puxar a orelha dos dois aqui de vez em quando. A gente para de falar, né, Nogue? Vamos na mesa de bar aqui. Conta um pouco da sua história para mim, Maurício. Como você começou na inovação? Acho que é mais fácil, né? É mais fácil. E até difícil falar de inovação hoje em dia, né? Que é inovação, né? Que é inovação. Mas eu comecei a falar bastante de inovação e acho que o mindset veio no momento que eu estava fazendo meu mestrado, né? Eu comecei minha carreira é de tecnologia, formada em ciência da computação. Tive a oportunidade de começar no segmento de saúde em 2001. E hoje já estou com 18 anos no segmento de saúde, foram 3 empresas do segmento de saúde. E quando eu estava fazendo minha pós-graduação, eu recebi o convite para fazer o mestrado. E eu nunca fui uma pessoa de gostar de estudar. A faculdade de ciência da computação saía para jogar bola, perdia matéria, mas eu peguei o gosto da computação, peguei o gosto do estudo, da pesquisa. E qual das áreas da computação que você gostava mais? Eu acho interessante, fica tão amplo, né? Amplo. Agora, fazendo esse parênteses aí, você comentou algo que é verdade, porque a ciência da computação, por exemplo, a gente tinha ali desde o hardware, né? Um pouco da engenharia, então construção a parte robótica, carros, enfim, a linguagem de programação em si, o desenvolvimento, negócios, né? Aquela pessoa para desenvolver produto, enfim, análise de sistemas também, que é outra frente, mas o meu foco na faculdade foi o desenvolvimento de sistemas. Eu comecei como desenvolvimento de sistemas. Depois eu migrei para redes, depois banco de dados, enfim, uma carreira técnica nesse sentido. E aí a pós-graduação foi de banco de dados. Não foi desenvolvimento, mas essa questão do banco de dados. Interessante. E o meu orientador fez o convite, foi na UFSCar, em São Carlos, para fazer o mestrado. E aí, a partir do momento que eu entrei no mestrado, eu tive um contato muito forte com pesquisa. O Nogue também é mestre, também teve essa oportunidade. Aquela loucura, né, Nogue, de ser artigo científico, escreve artigo, Sim. Pesquisa, aí você vai fazer uma tese. Mas você entrou no mestrado, porque eu sempre pergunto, né? Você queria dar aula, alguma coisa do tipo? Ou entrou porque se apaixonou pelo negócio e falou, cara, vou fazer um mestrado aqui. No meu caso, é bem isso, né? No meu caso, eu não tive foco nenhum de aula, porque eu fazia o mestrado, eu entrei como aluno especial. Né? O que é um aluno especial ali no mestrado? Eu não fiz as matérias obrigatórias no primeiro momento, fui convidado e eu participava de algumas matérias. Então, eu fiz 2 anos participando de algumas matérias. E depois que eu virei o aluno regular, eu matei essas matérias, né? E o meu foco nunca foi a aula. O meu foco foi o aprendizado, porque quando eu entrei para fazer o especial, porque eu também falei, acho que não vai dar certo isso. Uhum. Né? Trabalhava na IBM, em Hortolândia, e isso em 2000... Olha, vou falar agora um pouco da idade, né? Vai revelar agora. Foi em 2007, 2006. E eles já tinham um home office. E o home office na IBM me permitiu fazer o mestrado. Então eu trabalhava e fazia o mestrado, porque meu horário era livre. Uhum. E a partir do momento que eu começou a fazer a pesquisa, me abriu essa luz aí da questão da inovação, porque eles tinham muitas pesquisas em computação que estavam à frente do que a gente tinha no mercado de trabalho. E o aluno do mestrado da computação, ele tem a bolsa de FAPESP, eles ajudam outras questões, participam de projetos e eu tive a oportunidade de fazer um projeto no segmento da saúde, por conhecimento pregresso, e aí já falar um pouquinho de inovação, né? Como é que a gente poderia mudar o conceito do segmento, olhando o que tem de mais moderno que a faculdade traz ali, né? Que a universidade traz ali com os doutores, com os pesquisadores, que é muito pesquisa de questões que a gente não pratica na empresa. Mas você estando na IBM já começou a ter um foco para a saúde? Na verdade, na IBM eu trabalhava num projeto da Sprint Nextel, telefonia celular. Então, antes de trabalhar da IBM, a minha experiência foi no sistema Unimed numa singular. Ok. E aí eu fui para a IBM. Foi antes, entendeu? Então, foi antes. Uhum.
É por isso que eu levei esse conhecimento da saúde. E o engraçado é que na IBM, esse projeto de telefonia, a gente acabou fazendo uma parceria ali com uma empresa norte-americana do segmento de saúde para fazer uma questão de telefonia nos hospitais americanos também. E aí ficou essa... Sempre teve esse link aí, sempre esse teve vínculo. esse link. Exatamente. Tanto que no ano seguinte aí eu fui convidado para voltar para o sistema Unimed e estou até desde então, né? E a questão da inovação de pesquisa, e aí acho que entrou também, né? Então começou lá essa questão de inovação e o meu entendimento, pelo menos aí no mestrado de computação, não sei como é que é a questão de odonto, qual que era, mas ali o mestrado de computação, entender também o distanciamento da indústria, né, com a área de pesquisa. Que a gente sempre fala isso, né? Pelo menos falava lá, poxa, isso que a gente está fazendo aqui não se aplica na prática. Não consegue dar match, né, nos projetos. E nesse conhecimento, dessa curiosidade, eu comecei a elaborar questões para trazer da pesquisa, o que tinha de avançado, na prática, na realidade das empresas. Porque o meu foco não foi dar aula. Então, vai lá, foi a pesquisa e falou, vamos voltar para o mercado de trabalho. Dado a dificuldade também que tem no mundo de pesquisa, a questão de também remuneração, financiamento é complicado. O Brasil não tem essa cultura que nem o americano, né? O americano tem essa cultura, né? Da pesquisa. A iniciativa privada, você sentiu um incentivo? Vocês têm isso hoje em dia de incentivar a pesquisa? Ou é só... Como que funciona esse workflow? É uma coisa complexa de ser falado, né? Hoje ali, como Unimed, como o Nug falou, a gente tem uma faculdade, tem uma questão de pesquisa e desenvolvimento, tem áreas para isso, inclusive de pesquisas na questão médica, né? Uhum. O que acontece muito em parcerias com universidade empresas bancam bolsa para pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado, para que eles acabam produzindo até para a empresa num custo menor. Então existe isso. Então hoje, por exemplo, já falando um pouquinho da realidade atual, que a gente vai chegar lá na conversa, nós temos iniciando uma parceria com a USP, e agora esqueci o nome do hub de inovação deles lá, mas já vou lembrar. Supera Park, em Ribeirão Preto. E uma das questões nessa parceria com eles é realmente fazer trabalho com professores e estudantes para criarem projeto para o segmento de saúde. Então isso está no escopo da nossa parceria, porque ajuda a universidade, ajuda o estudante, que às vezes a bolsa dele só de FAPESP ela é baixíssima, que você falou, o Brasil é diferente. Né? Para você ter uma ideia, eu falei que eu fiz a faculdade em 2007, lá o mestrado. A bolsa do mestrando lá era R$ 2.500. Até hoje é o mesmo valor. É o mesmo valor até hoje. Não teve inflação, né, gente? Tá tudo certo. Não tem. E o estudante consegue, né, cobrir tudo as questões dele aí como de inovação, então é complexo. Eu fiz meu mestrado ao redor de 2005 também. E lá eu fiz em odontologia. E eu estava comentando com o Maurício, fazendo um projeto de ensino à distância em 2005. Não tinha nem um EAD. Nem ainda em odontologia, né, odontologia legal no caso. Né? Então... O que seria odonto legal? Odontologia legal, ela pega a parte forense, a parte de ética, responsabilidade profissional, toda essa relação. E lá, no caso, a cadeira também pegava a parte de saúde coletiva. Legal. Então, seria a parte mais social da odontologia, junto com a parte ética e profissional. Eu gosto de pegar o que você usa hoje no seu dia a dia, todo esse aprendizado. Essa é a parte boa. Sim. Eu sou um grande defensor de que não tem desperdício no processo de aprendizagem. Concordo 100%. Então, e hoje, né, já faz quase 20 anos que eu atuo administrativamente, mas todo o conhecimento que eu adquiri na odontologia, como clínico, interagindo com pacientes, tudo mais, eu carrego isso aí até hoje. E eu também estava comentando com o Maurício, também fiz licenciatura em Química, eu trabalhei dando aula de Química em colégio, em cursinho, ensinando cálculo estequiométrico para o pessoal. Qual cursinho? Agora você me falou, eu quase lembrei da sua carreira. Opa! Eu dei aula no Objetivo, Então a gente já se conhece de algum lugar. No Objetivo. Teu professor... Não, do Felipe foi, pode ser. Mas é um aprendizado. Isso aí foi um pouco antes, foi na época de... Foi em 2000, mais ou menos. Tá bem capaz mesmo. Não é? É, capaz. Olha só. Tá vendo? Qual o objetivo? Eu fiz cursinho no da Paulista.
Ah, não, Era na na Paulista Gazeta. não. Então não, era outro japonês. Era outro japonês. Mas hoje, e eu acho que hoje, atuando como gestor, eu vejo o quanto foi precioso todo esse processo. Né? Porque hoje a liderança, ela tem que ser uma liderança que ela forma, que ela ensina, que ela trabalha no processo de capacitação e formação contínua do colaborador. Então, tudo aquilo, eu acho que se torna insumo. E aquilo que o Maurício falou, acho que é muito real. O problema é que, em algum momento, teve uma separação muito grande entre academia e empresa. E um dos desafios importantes é justamente porque a produção de novos conhecimentos acontece muito na academia. Mas como conectar isso aí para que isso se transforme em valor, gere valor para o cliente final e possa ser implementado no mercado? Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Tem muito preconceito, né, com a academia, né, na real. Acho que da empresa em si. Falam, pô, os caras estão fora do mercado, não entendem nada no mercado. Muita teoria. Muita teoria. E vice-versa. Rola também. A empresa não entende Nos dois o que eu tô sentidos. fazendo. É isso. Mas se a gente for pensar hoje, por exemplo, a gente tem um bom conflito, vamos falar assim. As empresas falaram muito de célula de inovação, a gente vem falando isso, startups e tudo mais, né? Só que a questão do P&D, né, a pesquisa e desenvolvimento, sempre existiu. As grandes empresas desenvolveram muitas coisas com pesquisa, né, com parcerias com universidades. E eu acho que esse foco, para mim, também é algo muito... Como o Hugo falou, hoje a gente está no momento que toda essa questão de startup e inovação traz esse conceito de uma empresa que ela traz a metodologia da academia, ou seja, a pesquisa, prototipação, né, desenvolvimento, aplicado ao negócio muito rápido, mas a gente também não pode perder esse viés aí das questões do que a gente chama aqui de horizonte 3, 4, lá no futuro lá, que a gente já tem uma oportunidade de começar a pensar a respeito e trazer para o mundo real. O próprio projeto de dissertação ou uma tese de doutorado, ele é um processo inovador. Pois né? é. Porque você tem que conceber, você tem a hipótese e você tem que testar. E para isso você faz várias experimentações que pode combinar com o resultado, com sucesso da iniciativa ou não. Mas é um processo de experimentação. Sim. Muito bom. Agora falar do Unimed Lab. Ok. Conta como começou esse projeto. Você estava desde o início lá? Estava, né? No Unimed Lab, não. Estou há 1 ano e 4 meses na Unimed do Brasil. Já existia o Unimed Lab. Eu estava numa outra Unimed, na Federação do Estado de São Paulo, e a gente criou um hub de inovação. Eu estava contando para o Nog, até complementando essa questão do viés de inovação. Né? E eu participei, obviamente, num paralelo da construção do Unimed Lab, e foi muito na linha do contato e de acreditar nessas questões de inovação, o fato de ser importante para a empresa como um todo. Então a gente teve uma oportunidade de criar experimentações, e aí eu estou falando um pouquinho de Unimed FESP, de criar experimentações com colaboradores e entender que a inovação, nesse momento, traria para a gente uma oportunidade de um foco específico para questões novas, que no dia a dia você não tem tempo de olhar. Tá tão enfurnado na operação problema. que você esquece de inovar. Esquece. E aí quando você separa e coloca um foco nisso, as coisas começam a dar tração e começam a gerar valor para a empresa. Né? E foi isso que a gente criou de inovação e um pouco do que veio do Unimed Lab. Então hoje o Unimed Lab ali ele é o responsável, né? A gente fala que a missão nossa ali do Unimed Lab ela é uma coalizão, é uma inovação aberta. Né? Então o que é inovação aberta? A gente fala com a Seguros Unimed, que é sócia, mas eu também falo com a Einstein, que de certa forma é meu concorrente. Então eu falo com empresas de mercado. Então ali a gente realmente está aberto numa coalizão de segmentos. É o famoso open source, né? É o mesmo conceito. Então a gente tem essa abertura de mercado para conectar as várias iniciativas do segmento de saúde, obviamente para trazer um benefício para o sistema Unimed, e valorizar o sistema, né? Porque o sistema Unimed hoje ele está em 90% do território nacional, né? São mais de 260 operadoras, 120 mil médicos, 19 milhões de clientes, né? A gente fala que é um Chile. Muita gente. Praticamente a população do Chile está no sistema Unimed, né? E como é que a gente administra tudo isso, né? Obviamente a inovação traz para a gente celeridade. Então começou a surgir em 2016, 15, esse movimento de inovação do sistema Unimed. Hoje a gente tem praticamente 14 hubs de inovação, ou seja, células de inovação como a Storm,
como a Vital na FESP, como a Vibe em outras Unimedes lá do Sul, gerando inovação nas cidades ou nos estados dessa Unimed. E o papel nosso de Unimed Lab é entender o que está acontecendo nessas regiões, porque o Brasil é um tamanho continental, a gente tem questões do sul talvez não são aderentes ao norte, então a gente tem que entender... É muito complexo. É muito complexo. Então é um continente o Brasil. Exatamente. Então a gente tem esse papel de entender o que está acontecendo nessas várias iniciativas, trazer para que todo mundo também tome conhecimento e aproveite essas questões de iniciativa de startup. Então hoje a gente tem o que a gente chama do radar nosso de inovação, que anualmente a gente faz essa pesquisa do sistema Unimed, identificando as startups que estão em todas as Unimedes do país. São 109 Unimedes, startups hoje em produção nessas Unimedes. Um investimento aí de mais de 30 milhões de reais no ano passado. E aí é desde aquisição, investimento em melhoria, a contratação de serviço. E o fato da gente também, todo esse tamanho do sistema... Se fosse uma única empresa, para a gente falar um pouquinho de tamanho, faturamento de 90 bilhões de reais no ano passado. Então a gente passa a ser muito atrativo para esse mercado. E o Sistema Unimed aprendeu a trabalhar com startups. Então hoje a gente tem uma abertura muito bacana com esse segmento. E uma conexão, inclusive, com players, como eu falei, com a Einstein, Hospital da Clínica, ou outras empresas ali que... São concorrentes, são mas concorrentes, tem sinergia de exatamente. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem investimento numa empresa que é da Sul América. Esse mercado ele tem essa complexidade, mas traz esses desafios que a gente tem que estar com a cabeça aberta para entender que é diferente. Uma coisa que eu acho interessante, Unimed tem um sistema cooperativista. Exatamente. Como que você consegue ter um mindset de inovação com um pensamento cooperativista? Eu acho que esse é um grande desafio também, né? Os dois até olharam assim, tipo, epa. Mas aí está um ponto... Não, ao contrário. Se a gente parar para pensar... Né? Exatamente. O modelo cooperativista, ele é um modelo que por si só é incentivador da aprendizagem e da intercooperação, que é o ponto-chave quando o Maurício fala, né, nesse processo de intercooperar, de ter essa abertura para construir soluções com diferentes players, e isso envolvendo inclusive... Numa lógica que a gente chama de competição, né? Ou competir, mas ao mesmo tempo cooperando. Essa complexidade para o sistema Unimed deveria ser um fator, na verdade, de vantagem competitiva, na minha visão. A visão cooperativista, ela agrega muito da intercooperação, da sinergia e da aprendizagem contínua. Já é a cultura, já é a inovação. Cultura. Já, eu vou na linha do Nogue. Se você pegar hoje o conceito que se fala muito de inovação daquelas organizações descentralizadas, as DAOs. Sim. Lê o que é uma DAO. É uma cooperativa. É verdade. Porque nós, o que a gente faz como empresa é colegiado. Os cooperados votam, determinam, eles constroem. Então, é um conceito de uma DAO. O que a gente não tem hoje, se a gente for falar de uma organização descentralizada, é a tecnologia, né? Porque quando você está falando em DAO, você está falando, eles votam por token. Tem isso a gente não isso a gente não tem, mas o conceito é o mesmo. Então eu concordo com o Nogue. De certa forma, isso valoriza muito a gente, né? É um sistema que está há 55 anos aí no mercado. E tem essa abrangência toda e esse tamanho. Então, para a gente, realmente é um mindset diferente, mas positivo para a inovação. É interessante o Maurício comentar das DAOs, né, que são esses processos, né, de arranjos comunitários, muito voltado aí à mineração de dados, à programação. Cripto, né? Muito da cripto. E é um processo descentralizado em que, na verdade, você tem o protagonismo de cada ator lá. Né? E é complexo justamente por conta disso aí. Então, quando você para pensar, o modelo cooperativista, por mais que tenha todo esse tempo, né, toda essa história, ele continua sendo um modelo de gestão inovador. E como vocês fazem um mapeamento para plugar uma startup? Quais são os fatores? Assim? Tem um checklist, ela tem que cumprir isso, tem que brilhar o olho de tal conselheiro, mais a diretoria. Como funciona isso? Vocês têm total autonomia? Como que é esse mapeamento? Hoje, assim, são várias metodologias, né? E a gente tem vários movimentos no conceito de inovação para atrair essas startups. Normalmente, como é que funciona? Então, a gente tem o mapeamento das dores, ou seja, né, o que eu quero resolver para o meu negócio?
um exemplo, né? Então, a gente falou muito... Vou dar o exemplo da pandemia. A gente falou muito da questão da telemedicina. Nós falamos muito da questão do médico fazer um atendimento com segurança para o paciente, ou seja, prontuários eletrônicos. E aí, a partir desse mapeamento de dores e necessidades do sistema, da empresa, você faz um chamamento para mercado na busca de startups. Então, tem uma metodologia para isso. Tem parceiros que a gente também utiliza para fazer esse movimento. E aí a gente começa um processo como se fosse uma peneira, né? Ou seja, a gente abre o funil com essas dores. Venham. Startups, quem resolve esse problema? Não é? E aí a gente começa a fazer um critério de seleção, porque chega de tudo. E às vezes nesse critério de seleção chegam coisas que a gente também não estava pedindo e a gente entende que é interessante. E aí a gente traz... ter o olho para o que está acontecendo. Sabe? Pô, não estava procurando isso, mas... E aí vai muito do que você estava puxando, de que tudo que você aprende na vida, nada é descartado. Nada se perde. É exatamente esse conceito. Você vira um grande radar de tendências e coisas que estão acontecendo. Se você não tem esse mindset de inovação, não é só você fazer, é você entender o que está acontecendo nesse mundo também e ver se pode servir para você naquele momento. Né? Isso é legal de você puxar, né? A gente fala muito, já tem uma solução, a gente falou em outro podcast, né? Tipo, a empresa puxa uma startup já achando que já tem uma solução na cabeça, nem espera a startup mostrar alguma coisa para ela. Uma expectativa. Uma expectativa já, uma ansiedade de resolver um grande problema. Cara, esse cara vai resolver meu problema. Mas não é assim o processo, normalmente, né? Não, e assim, e tem... a gente chama muito isso que também são os sinais, né? O funil da... A gente fala o funil da inovação, mas são os sinais. Acontece também, às vezes, a gente entender que o mercado está se movimentando, e aqui eu vou dar um exemplo que nem é do nosso segmento. Está se falando muito hoje da questão da alimentação, né? A carne produzida em laboratório. A carne produzida através de planta, não mais o animal. Isso é um sinal. É um sinal que já vem se falando há muito tempo. 2, 3 anos. Acho que até mais, viu? Mas até mais. Agora que começou a ir pro mercado. Aí você vê grandes empresas do segmento, como a brasileira aqui, Marfrig, etc., já estão se movimentando, já compraram empresas nesse processo e tudo mais. Daqui a 5, 10 anos, talvez quem não se movimentou agora a partir desse sinal está fora do mercado. Né? Eu acho que isso pra gente é interessante. O nosso segmento também. Né? Como é que vai ser a saúde daqui 50 anos, daqui 30 anos, daqui 20 anos? Será que vai precisar ter um hospital? Será que a gente vai precisar ter o médico realmente com consultório? Como é que vai ser a saúde? Então, acho que isso é muito importante, porque tem aquela dor que eu quero resolver de imediato, mas eu também tenho que ficar antenado à questão de futuro. Acho que isso aí puxa uma situação que já é algo muito comentado, né? Da inovação não como uma vantagem competitiva somente, mas como um fator de sobrevivência das organizações. Isso. Quando a organização de grande porte e tudo mais monta o seu planejamento estratégico, muitas vezes, quando ela está enfurnada, né, naquele mundo, ela faz, na verdade, o quê? Ela extrapola o passado dela, achando que isso aí vai garantir o futuro. Então, o que a gente fez ano passado e começa a fazer o planejamento estratégico. Uma melhoria, né? Melhoria. Contínua. Update. Mas não tem esse aspecto de observar os sinais que você comentou, né? Quais são os sinais que os consumidores estão trazendo? Quais são os sinais que o mercado, o setor, o que está mudando? E como que a gente tem que incorporar isso aí? Eu acho que esse é um grande aprendizado nessa dinâmica e para as grandes organizações, um grande desafio. E aí entra um pouquinho o nosso papel. O nosso papel no chapéu de inovação é gerar essas provocações. Eu lembro ano passado, eu enviei um e-mail pro... Esqueci o nome dele, mas o criador do Waze. Eu enviei um e-mail para ele, porque eu vi uma matéria, fiquei sabendo que ele fez um programa para médico, acho que chamava Kahoot, alguma coisa, um nome próximo disso. Mas o que é o sistema, o app que ele fez? Basicamente ele está fazendo... um aplicativo que você vai lá e cadastra sua dor, né? Dor de cabeça. Aí ele contratou médicos para trabalhar lá e começar a preencher qual é a solução que ele dá para aquele tipo de dor. E aí também ele criou um processo de inteligência artificial que ele busca papers que trazem aí da internet e tudo isso as melhores metodologias para tratar aquela doença. Ou seja, é um Google da doença, de doenças que ele estava criando. E a gente mandou um e-mail para ele e falou, olha, eu gostaria de falar com você aí para ver que criou esse sistema
para ver se de alguma forma nós aqui no Brasil, né, a gente tem uma oportunidade para trabalhar com vocês num piloto. É nova essa solução? Porque eu acho que eu vi uma matéria sobre isso. Mede... Uns 2 anos. Não, tem uma coisa que tá plugada até com o ChatGPT agora. Agora surgiu o ChatGPT, até uma curiosidade, como é que ficou esse projeto. Mas é um pouco disso. Eu garanto que todos nós aqui, em um momento teve uma dor, você pesquisou no Google. Mas sempre? Né? Sempre. Você é uma pinta aqui, cara, não, peraí, deixa eu tirar a foto. Mas você mandou e-mail aí. Retornou, respondeu. Teve, a gente fez a reunião com o Eduardo. Que legal. É exatamente. Isso é outra coisa. Que às vezes a gente acha que a gente está tão distante de alguns contatos e não é assim que funciona. A gente teve uma call, né, com eles, não veio ele, obviamente veio o sócio dele, sei lá quem lá, mas a gente teve uma call com eles. Eles explicaram o projeto pra gente e naquele momento ali o foco não estava fora dos Estados Unidos, eles ficaram prototipando lá e a gente... Mas mesmo assim ele interagiu, conversou. Agendou, fez. Eu nunca sabe de onde vem uma oportunidade também, né? Você não pode perder. Eu acho que isso vem muito com a questão do mindset. É. Né? Então, quando eu percebo que a pessoa tem um mindset mais propenso à inovação, é essa abertura de saber que de cada relacionamento, de cada interação, ele pode extrair alguma coisa. Aquela visão do antigo executivo, né, de buscar resultado em cada interação e tudo mais, a gente aprende no processo. Então você começa a valorizar mais o processo em si, sabendo que o resultado é uma consequência. Eu acho que isso muda a forma como a gente interage, como a gente pensa, como a gente lida com as situações. Exatamente. E entender também que o mercado não é mais só voltado ao seu segmento, né? Então, hoje o meu concorrente não é quem está na saúde. Exatamente. A gente viu recentemente agora a Vivo entrando no segmento de saúde. Sim. Então, virou cross, né? Sei bem, conheço bem. Aí, conheço bem, é cliente nosso aqui também. Olha aí, então assim... Eu já tinha falado com o pessoal, falei, cara, é interessante. Quem tá entrando, né? Novos entrantes. Novos entrantes. A disrupção vem muito mais, eu acho, que do externo. É difícil o cara romper o que ele é mesmo. Sim. Né? É você ir contra o seu status quo ali. Né? Tipo, cara, eu sou isso daqui, eu tenho isso aqui. Como que eu vou, eu mesmo, criar uma coisa nova daquilo? Então, normalmente, quando vem alguma coisa disruptiva, vem de fora. E às vezes você é atropelado sem saber como que é. E aí eu quero trazer uma questão de tipo, o que a gente consegue separar, já que vocês estão monitorando isso, tem uma coisa muito legal assim, de o que é hype e o que vai ficar. Por exemplo, NFTs, né? Eu sempre falo NFTs. Para mim, NFT vai funcionar muito como contratos, né? Eu fiz um contrato com você, vou colocar na blockchain em vez de pagar um CertiSign ou um DocuSign. Tá? Supostamente na blockchain está mais seguro. Né? Mas foi uma grande hype de venda de ativos digitais, né? O cara paga milhões no JPEG do macaco. Do macaquinho. E o negócio virar pó. Né? Então, como que a gente consegue, ou a gente tenta abraçar o mundo e o que não é no momento da hype, a gente larga a mão, ou tipo, cara, é hype. Vamos checar aqui e esperar acontecer e já passou. Como vocês veem o que é hype no momento e aderir isso e falar, cara, vamos ver, só monitorar ou vamos mesmo pegar? Porque isso é muito difícil. Eu imagino que para qualquer pessoa isso é muito difícil. Cara, tá na altura. Se a gente não tá na crista da onda agora, como que a gente faz? Olha... Puxa, não, eu puxo. Pode puxar primeiro. A pergunta do século. Pois é a resposta do milhão. Mas é o paleta mexicana. Exato, é hype. Mas acontece muito de... Às vezes a gente tem beach tênis agora também. Beach tênis. Você puxou agora, eles querem... Beach tênis é uma hype agora. É uma hype. A pergunta é assim, a hype, qual que é o tempo também, né? Às vezes ela não está no momento certo. Eu já vi várias tecnologias que ficam na hype, aí depois cai no desânimo, e daqui 3, 4 anos ele volta como estabilizado, porque tinha que ficar. Não dá pra gente assumir tudo. Vamos falar aqui do ChatGPT, que é o da moda. Exato. Os caras esqueceram o metaverso e só falam do ChatGPT. Pois é o meta. Esse é um bom exemplo, a gente volta nele. O ChatGPT, poxa, você vai usar, é fantástico. É fantástico. Só que assim, tem muito a evoluir. Só que a inteligência artificial não é de agora. Você pega lá desde o Turing, né? 1900 e pouquinho já tinha questões de inteligência artificial. O que a gente tem hoje? Mecanismos computacionais, tecnologias que deram um boom para que a IA fosse realmente mais assertiva. Sim. É disruptivo. A gente vai ter muita melhoria em relação à inteligência artificial. E tá mostrando agora com o ChatGPT que popularizou. Exponencial. Popularizou. Exponencial. Virou um business. Exatamente. Eu falo, hoje eu tenho colaboradores ali, a gente tem amigos
que não usa mais o Google. Ele vai no chat. Porque ficou muito simples, né? E as respostas são maiores. Eu até falei, uma grande diferença do ChatGPT para o Google, e é um grande problema para o Google, é que o ChatGPT ainda não te traz anúncios na pesquisa. Que o modelo de negócio do Google é vender anúncio. Então, quando você tira isso, o Google fala, epa, todo o meu revenue, tudo que eu estou gerando de receita, o cara está tirando com uma nova tecnologia. Como que eu vou lidar com isso? E aqui a gente não está falando de tecnologia em si, mas falando de modelos de negócio. O mindset aqui é muito mais de modelo de negócio do que só uma nova tecnologia. Porque você acabou de falar, a inteligência artificial não é uma coisa nova. Se eu não me engano, começou nos anos 80. Eu ia falar a máquina, o Turing, né? Que tem até um filme, sim, né? do Alan Turing. Máquina de imitação? Alguma coisa assim. O jogo da imitação. O jogo da imitação, mas é de 60, se eu não me engano. Tá vendo? É antigo, é antigo. Mas só agora que evoluiu o suficiente pra Mas isso, assim, né? acho que adotar tudo é ruim. Eu acho, é ruim. Tem coisa que é hype. O que eu gosto, acho que... Eu vou falar agora do viés um pouquinho, não é nem de inovador, mas vamos falar do papel futurista. Sim. Eu sou entusiasta com essa questão de futurismo, né? Então, pra mim, essa questão do futurismo, eu sou um cara que degusta o que tá na hype. Então, tá na hype, eu tô lá pra pelo menos entender o que é e as possibilidades que isso vão gerar. Mas o fato de estar lá e a gente aplicar para uma empresa é distante, é diferente. Existe aquela curva, né, de maturidade de qualquer adoção de nova tecnologia, em que você tem um processo rápido de adoção, mas sempre você tem um período de frustração e de queda. E o momento ideal, realmente, de entrada para uma empresa de grande porte é pós esse momento de frustração, onde você já vai tendo outras interações, modificações na própria ferramenta. Claro que não é uma matemática simples, né? Mas eu acho que um ponto eu acho que tem que ter consistência, né, Maurício? Sim. Não dá para entrar na onda, a não ser que seja uma ação marqueteira, né? Uma ação de marketing que também tem seu valor. Também tem seu valor. Exatamente. Pluguei no ChatGPT o meu aplicativo. Exato. Faço marketing. Aqui nem um monte de empresa criando ativos digitais dentro do metaverso. Quem está usando o metaverso agora? Só para sair. Pois o metaverso é um bom exemplo, né? Puta numa hype. Existe? Nem existe o metaverso como ele deve ser o conceito do metaverso, né? E todo mundo já investindo, o Nike investindo, o Burger King investindo, os caras Adidas, um monte de empresa gigante colocando uma tonelada de dinheiro, porque não foi barato para os caras fazerem as ações todas. Para quê? Ações de marketing, né? Com o marketing funciona, mas com o produto final, é só para a marca dele tá ali, tipo, o que está gerando de receita? Quem que vai comprar aquilo? Tem um meme muito legal do TikTok, a galera falando... Cara, por que eu devo comprar um pedaço de terreno no metaverso do lado da casa do Snoop Dogg? Por $400 mil. Mas pra quê? Teve alguém que comprou. E tem uma prova de que alguém comprou. Né? Isso é muito louco. E aí é hype, né? É hype, só sim. tem esse valor porque tava na hype. E navegar na hype é muito difícil, né? Porque as coisas são inflacionadas na hype, né? Mas quando você fala, Doug, dessa questão, eu fiquei pensando, né? Na realidade, o nosso desafio... até porque existem situações mais críticas na própria gestão de saúde que a gente ainda não conseguiu, estamos longe de resolver. Né? E os nossos processos, tudo mais, de modo geral, falando no mercado, eles são produtos cêntricos, eles focam no produto e não no consumidor. Então, por mais que surjam novidades, tudo mais, e que são oportunidades que devem ser avaliadas, existem fatores que envolvem muito a questão da cultura organizacional, do mindset, na forma de certa forma, a gente resolver soluções até mais simples na interação com o cliente, em toda a jornada aí de assistencial dele. Por isso que eu acho que talvez pensando de um modo bem concreto, para uma empresa de grande porte, eu acho que ainda tem muitas questões mais fundamentais para serem resolvidas do que sair coletando hype. Exatamente as hypes. Aí eu vejo muito mais como uma ação de marketing, entendeu? Que, como eu comentei, tem o seu valor, tem a sua aplicabilidade, mas não é o que vai gerar transformação no relacionamento com o cliente. Porque monitorar hype já é complexo, né? Agora você implementar numa empresa grande... Cara, às vezes não faz nem sentido mesmo, exatamente. Mas aí eu falo assim, aí eu volto pro dia a dia, né? É o futurista. Exato. Não vou perder o fio da meada aí, não. Célula de inovação separada da operação, né? Ou P&D. Você falou do metaverso. Eu acredito muito na realidade virtual. Muito. Também. Tem a aplicabilidade, por exemplo, que a gente viu cases de saúde, do caso um laboratório X,
que ele botou o óculos de realidade virtual para as crianças tomarem vacina. Porque ela tá lá num filmezinho, aí tem uma abelha que pica ela e é a vacina, né? A gente tá falando muito hoje do TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. É muito útil isso para essas crianças, o óculos. Então, acho que tem um movimento que não vai ser perdido. Concordo. Para game, para várias questões. Eu falo até na área da educação. Da educação. A educação você consegue equilibrar as crianças que não têm acesso, por exemplo, a uma viagem para a África. Pois é. Você consegue ter uma experiência imersiva numa savana, num safari e tal. São coisas interessantes. Na saúde, né? Tipo um médico, da treinamento médico, fazer Corpo humano. cirurgia, anatomia. Isso já tem, né? Isso Já. não é nem novidade. Não é. Isso já tem, né? As faculdades já estão usando já a realidade virtual para fazer aula de anatomia, né? Eu lembro, eu fiz com aquelas peças, né? O crânio aqui. Só nos fascículos que a gente falou no outro episódio. Pois é. Espera 3 meses para chegar a peça, né? Mas assim, é uma parte do metaverso que a gente sabe que vai acontecer, né? Talvez você não vai entrar naquele cenário, comprar terreno, mas a questão do óculos, da realidade virtual, eu acho que vai ser muito bacana. Tem muita confusão, eu acho, do público em geral, do que é o metaverso, do que é a a realidade virtual, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande... Tem muita gente que fala que é uma solução do metaverso, mas na verdade é a realidade virtual, que já existe há muito tempo e já está fluindo, e eu acho que vai continuar por muito mais tempo. Mas o metaverso em si é outro conceito, é muito mais complexo. Né? É tipo aquele ambiente constante que está lá perpétuo, que você vai fazer as coisas lá. Então você compra o terreno, ele tá ali, aquele terreno. E todo mundo tem que o passar, show, né? Fizeram shows. Exato, é muito mais complexo. Imagina a área da saúde, é um hospital que você chega lá e é atendido sempre pelo mesmo médico, dentro da sua operadora, a telemedicina é imersiva. Né? Imagina isso daqui 5 anos ou daqui 15 anos. Né? Eu vou no médico, em vez de fazer pelo celular, eu coloco o óculos, o cara está na outra sala. Ele tem poder de tirar o termômetro, fazer a triagem. É isso. E isso tem um valor. Imagina a pessoa que não tem acesso a mal à internet. Né? Eu imagino que vai melhorar a infraestrutura da internet no tamanho do Brasil. Imagina, vocês falaram, tamanho do Brasil, 90% do Brasil. São Paulo é totalmente diferente do resto do Brasil. Né? A gente tem muito acesso aqui. Muito. No Rio Grande do Sul, ali, a região sul tem acesso também, o sudeste, centro-oeste, por conta do agro, é desenvolvido também, mas vai para norte e nordeste, a gente tem um déficit muito grande, assim. Tem algumas regiões que são mais desenvolvidas, então eu creio que rola um balizamento, assim, sabe? Equalitário com esse tipo de tecnologia que a gente vai ver muito no futuro. E vocês já estão pensando isso? Tem dentro do sistema, do lab, já tem inteligência artificial e realidade virtual? Tem, é assim, você deu um exemplo do futuro da saúde. Essa questão do óculos do médico, ela vai ser muito mais personalizada e talvez você faça tudo da tua casa. Talvez a gente não tenha tantos hospitais, tantas clínicas. Hoje já com tem custo tão alto, né? Pois é, hoje já tem solução de laboratório que você faz na tua casa e o exame é processado em outro lugar remotamente. Né? Então, eu acredito muito nisso. Né? Então, no lab, voltando, nós temos o portfólio, de novo, é uma junção, questões da Storm, de outras Unimedes que trazem essas soluções para a gente. Então, a gente tem solução de inteligência artificial, por exemplo, muito voltada aí para o business. Então, não está na hype, mas a gente tem solução de inteligência artificial, por exemplo, para análise de contas médicas de uma operadora. Então, para fraudes. Fraudes, as operadoras têm um grande volume, de repente, de contas médicas que eles precisam auditar. Né? Então, eu tenho... Meu paciente vai no hospital, o hospital me cobra, eu vou falar, será que consumiu isso mesmo? São pessoas e médicos que ficam ali, né, fazendo assim, ou no computador. E normalmente, 90% dos casos, ele já sabe o que eles negam e o que eles autorizam. E aí vem a startup com uma inteligência artificial e fala, olha, isso aqui eu coloco tudo numa esteira aqui de automação, eu vou te mostrar só o que é o outlier para você analisar, o resto é padrão, eu te libero. Então a gente já tem soluções nesse muito nível. Bom. Já você tem aumenta soluções escala, diminui custo. De realidade virtual, a gente tem uma startup de educação, que é um foco de ensino para médico, que veio inclusive da parceria que a gente tem do Einstein. Então eles têm esse ensinamento do médico e agora está entrando na questão de enfermagem também, para um pouco do que o Nogue comentou, na questão do corpo humano, estudar. Então isso já existe, tem. Né? E outras startups de outras questões, né, que a gente também tem, que não é inteligência artificial, não é o VR, mas é predição. Então, hoje, a gente olha muito o retrovisor.
Eu sei, por exemplo, que tudo que você consumiu, às vezes, como operador, na operadora, mas como é que eu faço uma predição para saber o seguinte? Esse cara aqui, ele é um diabético. Ou ele pode ser um diabético. Tá com pré-diabetes já. É muito melhor para a gente como operador e para o cliente que a gente identifique isso o quanto antes e eu trato você. Eu faço um concierge e eu cuido da tua saúde. Eu não cuido da tua doença. Então a gente já está pensando muito nisso, de inverter a lógica. Porque hoje a gente trata doença. Só que a gente quer tratar saúde. Eu não quero que você fique doente. Eu quero te monitorar, eu quero te acompanhar, eu quero que você vá no nutricionista, eu quero que você faça tudo isso. Então a gente tem trabalhando muito também nesse conceito de predição. Para saber o que pode acontecer lá na frente para a gente evitar esses problemas. Tanto de custo quanto do paciente também ficar com uma complicação um pouco maior. Que são esses estágios de maturidade na gestão de dados, né? Até então, a gente sempre trabalhou muito com gestão de dados de uma forma descritiva. Então, meio que como se fosse olhando pelo retrovisor aquilo que foi realizado. A Maurício já está falando de um novo portfólio de soluções que trazem algum tipo de preditivo, que identificam, estratificam, né, os pacientes, a propensão a desenvolvimento de alguma doença para uma atuação mais proativa. E quem sabe a gente chega no estágio prescritivo mesmo. Prescritivo. Que aí, além de você identificar, você já ter os mecanismos realmente para abordagem e para direcionamento, né? Sobretudo na linha de cuidado. Pois é. Eu não vi você tá de relógio aí. É um Garmin. É smartwatch. Sim. Não, aqui, Já tem todos os dados. Se eu tô dormindo bem ou não, eu tomo esporro toda semana dele. Você tem que dormir mais. Olha só, então assim... Ele já tá falando, ó, você vai ter um problema, você tá dormindo pouco. E já assim, fala. se você pegar e fizer um comparativo com um aparelho de polissonografia, por exemplo, vai ficar muito próximo a aferição. Muito já próximo. Fiz já, e é muito próximo. É próximo. Então, o que está acontecendo? A gente está com equipamento médico na nossa mão. Não, tem termômetro, tem barômetro, tem um monte de coisa aqui que você pode usar. O acelerômetro mesmo, que sim. Por exemplo, esse daqui não tem, mas o da Apple, ele pega a queda da pessoa e já salvou vidas de senhores que caíram e já chamou a emergência porque viu que era uma queda sem ser só ele deitando numa cama. Então isso é muito legal da tecnologia, muito legal. Na hora que você pluga todos os sistemas, eu acho que a gente chega no futuro da saúde. E o médico talvez vai prescrever aplicativos e dispositivos. Vou te prescrever aqui um smartwatch. E tá lá. E tá lá. E a tendência é baratear, né? Eu acho que o acesso a wearables, né? O smartwatch, o que a gente está usando aqui, eu acho que o acesso é o grande X da questão, porque ainda é caro. Ainda é caro. Se pegar o Fitbit que começou com toda essa onda. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a usar, o primeiro que surgiu foi o Fitbit. E eu comprei não por batimento cardíaco, para monitorar meu sono, que eu tava com problema de sono. E aí, de lá para cá, isso foi em 2014. Para cá, o negócio evoluiu astronomicamente. É isso. Né? E reduziu o custo. Hoje o Fitbit tá faz quanto? Uns R$1.000? Uns 900? Por aí. Que eu comprei fora também. Era tipo 150, 180 dólares. Era barato. Eu comprei o primeirinho deles, que ele foi logo que lançou, startup. Que é aquela famosa lei de Moore, né? A cada 2 anos... O negócio vai. Você reduz o preço pela metade, dobra a tecnologia, né? Eu acho que a gente começa a observar esse fator, então... Eu acho que é interessante isso, né? Eu acho que as startups e mesmo as operadoras que elas iniciam esse processo de construção em conjunto... À medida que cada vez mais a tecnologia vai ficando acessível, elas vão sair na frente justamente nesse processo aí de conseguir trabalhar de uma forma mais preditiva com os pacientes. Né? Eu imagino assim que tem um grande movimento da saúde, né, até para reduzir sinistro, reduzir custo, porque a saúde é muito cara. É caro. Eu acho que o grande problema, a gente fala aqui com outros players, né? A gente tem alguns clientes da saúde grandes aqui, né? A gente fala com Pfizer, a gente fala Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Fleury. Todo mundo tem um grande problema que é um modelo de negócio hoje da saúde, lá na conta não fecha. Né? Os caras falam, não, é caro para ter plano de saúde, é caro para o SUS, é caro para todo mundo. Para tudo, é caro a saúde. Né? Você ter saúde é caro. Então, o caminho, e isso eu escutei até num podcast esses dias, num case numa startup, que eles falaram, enquanto as empresas estão falando de healthcare e mostrando médicos, não está dando tanto resultado. Quando você mostra health e está falando da saúde,
Muda completamente o jogo. E é exatamente isso que a gente tá falando agora. Cuidar da saúde. É cuidar da saúde, na verdade. Não é, tipo, só quando você tem o problema. É prever o problema e te deixar bem com isso. Não, show. Maurício, quais são os principais desafios do Unimed Lab para os próximos anos, na sua visão? São vários, né? Eu acho que o grande desafio nosso como Unimed Lab nessa questão de coalizão de saúde, eu entendo que é a própria sinergia que a gente está construindo com o sistema. E a gente também tem um direcionamento, já falando do SUS, por sermos cooperativas, a gente tem eu vou falar do nosso viés, né? O médico nosso, ele é dono, né? Ele é dono e ele é um médico. Então, ele não é um funcionário. Ele não tem meta para reduzir. Exato. Então, ele não vai pedir o que a operadora está mandando. Ele vai pedir o que você precisa. Então, ele pede o melhor. E isso, para a gente, é bom porque assim, a gente tem um atendimento de qualidade. E eu estou falando isso porque a gente tem um viés também de fazer uma parceria muito forte com o próprio governo. O sistema Unimed sempre foi próximo das PPPs, né? E a gente está falando muito isso, do Unimed Lab também, dessas conexões com o SUS no sentido dos dados. Já fazendo uma triangulação aqui do que a gente está comentando. Porque o governo lançou um projeto eu não sei quantos anos tem, mas chama RDNS, que é Rede Nacional de Dados em Saúde. Todos nós temos o que a gente fez de vacina e teste de Covid. Tudo no mesmo lugar. Está lá numa base de dados centralizada. Se vocês colocarem o aplicativo Conecta SUS, está lá, teu dado. E o governo está mandando todas as informações de laboratório lá também, independente do exame que é. E acho que o nosso desafio também de sinergia, então entender isso que está sendo feito com o governo, você falou muito dos dados, é olhar muito o dado, é olhar muito questões de dados, então eu estou falando de interoperabilidade, então é trazer soluções nesse viés de interoperabilidade, é trazer soluções para que a gente também possa coletar dados de dispositivos que a gente não tem hoje, e para a gente, em algum momento, isso vai ser muito importante, e inclusive até dentro dos nossos hospitais, né? A gente já tem vários cases aí de startups que monitoram tudo dentro do hospital, monitoramento de equipamentos de UTI, o paciente vai estar lá fazendo, fica tudo monitorado, e isso é um dado muito rico para a gente conseguir fazer essa identificação prévia de tudo que está acontecendo. Então hoje o Unimed Lab ele tem como foco principal essa sinergia entre todo o sistema, trazer startups para resolver foco de sinistro, dos desafios que a gente tem, mas muito olhando nessa questão de dados ali e predição, né? Então, muito nesse sentido. E talvez mudar o modelo de negócio, que acho que vai ser o nosso grande desafio. Hoje a gente trabalha lá pede-se tudo, né? Autoriza, e a gente, de certa forma, está pensando em mudar por performance, modelos de remuneração diferentes, porque é o que você está falando, hoje o maior custo da empresa é a folha salarial. O segundo é o plano que eles pagam para o funcionário. E aí a conta não vai fechar mesmo. Vai chegar uma hora que a gente vai cobrar tão caro que a empresa vai parar de dar o plano de saúde para o funcionário. E aí a gente não tem a venda do plano. E assim vai. A gente e aí vê piora, o modelo... né? Você vai ter que aumentar cada vez... a bola de neve, né? Aí você tem menos vidas, aí você tem que aumentar mais o valor do prêmio para compensar as vidas que não tem, e aí sai mais, aí você quebra, né? É o que normalmente acontece. É uma conta difícil de fechar. E focando nisso aí, Maurício, conta um pouquinho para nós como que vocês têm trabalhado, o Unimed Lab tem trabalhado com os desafios, Tá. em cima daquilo que foi mapeado, das dores que foram mapeadas, né? E quais resultados aí que você acredita que foram extraídos desses primeiros desafios que foram realizados? Aí o bacana, a gente estava falando um pouquinho da forma de trabalhar de cooperativa, né? Quando o Nogue fala do desafio mapeado, nós fizemos no começo do ano passado um evento com mais de 120 Unimeds, gestores de Unimed participando, para a gente fazer um workshop para definir toda a nossa estratégia de inovação que está direcionando o Unimed Lab. Então, de novo, né? Não foi a gente, o Unimed Lab, uma empresa, uma instituição, que pegou e falou, vou falar disso. Não. Coletivamente, a gente chamou 120 pessoas que pensam diferente, né? Que tem problemas diferentes para direcionar a nossa estratégia. E disso saiu o drivar, né? Direcionar a empresa para dados, que é o que eu falei anteriormente. Saiu para que a gente crie projetos de cultura de inovação.
Saiu o projeto ali para que a gente tenha um processo de olhar a sinistralidade e algumas outras coisas. Então, o que a gente está fazendo hoje? Um movimento muito forte de cultura, de inovação para os nossos funcionários e para os nossos cooperados. A gente lançou o ano passado um programa junto com a Senhop chamado 110.1, que basicamente ele é uma formação de mentores de startup. Porque eu estou falando que a gente trouxe aí, a gente tem essa possibilidade de trazer várias startups. Só que se eu deixar uma startup ali e não tiver alguém que entenda e acompanhe e conheça esse mundo para direcionar... Vai minguar até parar. Então, qual é o nosso objetivo? É que minimamente os colaboradores e os nossos médicos entendam o que é esse mundo. Entendam o que é pegar uma startup e ficar falando com o fundador ali, porque ele vai entender a dor dele. Que às vezes a pessoa não tem conhecimento, não sabe. O Nog é um dos três colaboradores aí de quase 1.000 colaboradores do sistema que entraram nisso e médicos. Ele está ranqueado entre os 3 que mais são engajados lá. E isso pra gente é muito importante, porque eu acabo formando de um custo muito baixo 1.000 pessoas no ano para ser mentor de startup. A partir do momento que eles mentoram essas startups, eles vão conhecer soluções novas que eles podem trazer para esse ecossistema. Aumenta então, a sua capilaridade monstruosamente. Esse é o ponto. Exponencial. Esse é o ponto. Então, o que a gente vem fazendo hoje é muito essa questão de saber como a gente consegue potencializar o nosso sistema de uma forma coesa. Para fazer um entendimento muito prático aqui, a gente recebeu a Raia Drogasil para fazer um case para a gente lá. E ele falou o seguinte: eu tenho uma área de dados na Raia Drogasil que tem 200 colaboradores só para falar com dados. Aí você vai assim, aí falando da companhia. Na Unimed do Brasil eu tenho 3 pessoas. Aí meu time, e é o tamanho, né? aí meu time olhou assim e falou: viu? Olha só, a gente nunca vai conseguir ser ARD. Aí eu falei: o contrário. Quantas operadoras a gente é hoje? 260. Se cada uma tiver a gente é maior que a Drogasil. Então, acho que é esse o nosso direcionamento de trabalhar de uma forma colaborativa. É esse potencial que a gente tem e oportunidade de mudar o jogo. Então, a gente está fazendo eventos para atração de startups com os direcionamentos que foram feitos. Uma questão muito forte, né, de cultura e inovação, tanto para o cooperado quanto para o colaborador. E a gente também está trabalhando esse ano aqui também para fazer imersões a Vale do Silício, China, Israel, que está forte, Miami, que está virando um polo, que a gente quer levar também executivos e colaboradores também para vivenciar experiências também em outros países, para trazer conhecimento para o sistema. Então é muito forte a questão cultural. Muito bom. Gente, a gente tá falando faz 1 hora. Já? Sério? Pode ficar mais aqui. Pode ficar, tá vendo? Eu acho que dá pra gente fazer mais um episódio Não. até. Essa pegada. Só pra encerrar, então, vou fazer as últimas considerações. Então, assim, ó, falando de mindset de inovação, pra gente encerrar aqui, Maurício, nosso convidado aqui hoje, me fala, pra você resumindo, o que seria um mindset de inovação pra você? É difícil resumir, né? Acho que é entender e praticar o que a gente chama, eu vou falar de serendipidade. É difícil essa palavra. Serendipidade. O que é a serendipidade? Eu estou falando aqui eu vou dar um exemplo nosso aqui. A gente falou do realidade virtual, aí a gente separou o óculos da realidade virtual, aí esse cara pode virar um business, esse cara pode virar algo que começou com uma ideia que não deu certo. Né? Então, é a tentativa e erro que a gente estava falando. É pegar algo e falar, isso daqui não tá dando certo aqui, mas isso aqui talvez dê, isso aqui dê, aí vai prototipar, junta uma coisa com outra. E entender que as coisas de inovação não são retas. Que a gente fala todo mundo VUCA, BANI. Esse entendimento que é muito inconstante, ele tem que estar impregnado na nossa cultura para que a coisa aconteça. Então é serendipidade e entender essa volatilidade aí desse mundo que tudo se transforma de um dia para o outro. Muito bom. E para você, Nogue, pra gente terminar aqui? Para mim, o mindset de inovação engloba a disposição aí para 3 atitudes que envolvem a aprendizagem, que envolve a experimentação e a colaboração, a intercooperação. Acho que essas são 3 palavras-chave para mim que resumem esse mindset de inovação. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado pela aula. Foi um prazer, realmente uma aula, um prazer trocar aqui com vocês hoje. Gente, se inscrevam no Storma Talks, na sua plataforma favorita, acompanhem a gente aqui nas redes sociais e até a próxima.